materiais, serenando a nossa mente, o nosso coração, sentindo a presença e cumprimentando com muito carinho o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. E juntamente com ele, vamos nos elevar até a presença de Maria, nossa mãe querida, que tanto nos auxilia a enfrentar as vicissitudes da nossa vida. E vamos pedir a ela que nos leve até a presença de seu Filho, o nosso Mestre Jesus. Mestre amado, que sempre nos recebe e nos envolve em seus braços amorosos, proteja-nos, ampare-nos nesta nossa caminhada terrena e leva-nos à presença de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem pedimos confiança, força, coragem e também permissão para iniciarmos esta parte dos trabalhos desta noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, hoje e sempre. O tema de hoje é a beneficência. E o Evangelho desta noite está baseado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que começa com este ensinamento de Jesus: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes a esmola, que a vossa mão esquerda não saiba da vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Esse ensinamento está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Com certeza, nós conhecemos pessoas de boa vontade, pessoas que oferecem ajuda, que estão sempre dispostas a auxiliar. Convivemos com pessoas solícitas, a quem nós sabemos que podemos pedir favores e que seremos atendidos. Conhecemos pessoas que são prestativas, proativas, ou seja, que buscam soluções antes mesmo dos problemas acontecerem, sempre dispostas a colaborar. São atitudes admiráveis e nós apreciamos muito pessoas assim, não é? É pena que algumas dessas pessoas
com a mesma intensidade que oferecem seus préstimos, exigem reconhecimento e louvores. Quando fazem o bem para alguém, esperam recompensa em forma de elogios, de afagos em seus egos. E por que Jesus fala sobre isso? Sobre o alarde, não se fazer o bem, não se fazer a caridade. Por que ele nos diz isso na leitura? Não parece ter mais mérito quem faz o bem, mesmo que com ostentação, do que quem não faz bem nenhum? Quando se faz um favor, por exemplo, importa para quem recebe o favor se quem fez isso para aparecer? Por exemplo, para quem está com fome e recebe um pedaço de pão, importa para ele se quem deu o pedaço de pão só fez isso para mostrar-se? Pedaço de pão é um pedaço de pão. Pedaço de pão mata a fome. E o que ele precisava era matar a fome. E isso aconteceu com um pedaço de pão que o outro deu para ele. Mas o que Jesus nos ensina é que esse fazer o bem esperando recompensa, esperando elogio, reconhecimento, não é fazer o bem verdadeiro. O bem só é o bem de verdade se não espera nada em troca. O bem só é o bem de verdade quando ele é sincero. Então, quando nós fazemos o bem para alguém, para qualquer pessoa, seja um favor, um serviço, um gesto, uma oração, quando fazemos isso, devemos fazê-lo sem alarde, de nós para nós, como algo íntimo e espontâneo, sincero. O Pai, que tudo vê em segredo, que o Cristo nos fala aqui na leitura, é a nossa consciência. A nossa consciência é a centelha divina em nós. Ou seja, a nossa consciência é Deus em nós. E ela sempre se manifesta, dizendo se nós agimos corretamente ou não, se nós fizemos de maneira correta ou não. A nossa consciência, ela está sempre, constantemente nos observando. Nada escapa a ela. E não é verdade? Toda vez que a gente faz alguma coisinha que na verdade não deveria fazer, não tem um negocinho que fica incomodando? Meio que cobrando? O que fez? E aí você fica se justificando. Não, mas foi ele que falou primeiro. Não, mas ela que gritou comigo. Ah, mas então, para quem que você está se justificando? Para a consciência. Para Deus. Essa é que é a verdade. Então é isso que Jesus está dizendo. A nossa consciência vê quando nós fazemos o bem verdadeiro ou não. E ela aprova ou reprova. O maior exemplo
de fazer o bem sem alarde, de fazer o bem movido por um amor verdadeiramente desinteressado. O maior exemplo são as mães. O amor de mãe é um sentimento puro, é desinteressado, é feito sem alarde, é um bem de verdade, verdadeiro. Porque o amor de mãe, como eu disse, puro, verdadeiro, ele brota do fundo da alma e ele jorra para fora em sorrisos, em gestos, em broncas, em olhares, em afagos. O amor de mãe é o sentimento que mais se aproxima do amor de Deus. E com esse amor, cada um de nós deveria amar o seu próximo. E procurando sempre, sempre fazer por ele o verdadeiro bem. Uma outra forma de fazer o bem é praticar a caridade para com os nossos semelhantes. Kardec já disse há um bom tempo atrás: fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela pode ser material. Quando nós damos um donativo para alguém que precisa, e se ele precisa ou não, é um problema da consciência dele e não nossa. Quando nós damos alimento a alguém que tem fome, um agasalho a quem tem frios, quando nós procuramos diminuir, minimizar de alguma forma as privações materiais daqueles que sofrem. Mas a caridade também pode ser moral. Quando, por exemplo, nós buscamos tolerar aquelas pessoas que não nos tratam bem, a relevar aquelas pessoas que fazem pela gente as suas coisas com desprezo, com desapreço. Quando nós conseguimos não dar importância para aquelas humilhações pelas quais nós passamos, feitas por aquelas pessoas que equivocadamente, ou seja, de maneira errada, acham que são superiores a nós, mas não são. Mas quando a gente faz quando a gente tem esse tipo de ação, nós estamos praticando caridade moral. Mas sabe, não há bem-estar íntimo, não há, sabe, aquela sensação interna, se o bem que nós realizamos não foi sincero, não foi espontâneo, sem realmente esperar nada em troca. Porque, vamos pensar assim, o bem que se faz esperando algo em troca também produz coisas boas, é claro. Se eu dou um pedaço de pão para alguém que está com fome, só para eu me mostrar, mas se o pão matar a fome dele, eu fiz uma coisa boa. Então, mesmo que feito com ostentação, ele vai provocar coisas boas, é claro. Só que a pessoa que faz esse bem, esperando recompensa, esperando elogios, ela colhe o reconhecimento daquele para quem ela fez o favor, ou então de alguém que presenciou a ação. Ele quis se mostrar e alguém viu. Porém, se a pessoa que faz esse bem não recebe
essa recompensa, não recebe nenhum elogio, não recebe bajulação, ela se revolta, ela desanima, e então começa a achar que não vale a pena ajudar ninguém, porque são todos uns mal agradecidos. Ou vocês nunca ouviram essa frase? Eu não ajudo mais ninguém porque todo mundo é mal agradecido. Se vocês nunca ouviram, vocês são felizes, porque eu já cansei de ouvir isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa faz o bem em busca do prazer gerado pelo reconhecimento do outro, não de Deus. Se o outro não reconhece, desanima, revolta. Nós podemos fazer o bem a todos, para qualquer pessoa, para estranho, para conhecido, para amigo, para familiar. Todos podem ser beneficiados com as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações. Todos. Nós fazemos o bem a qualquer pessoa quando nós toleramos o que elas dizem e o que elas fazem. Quando nós perdoamos as fraquezas delas, que aliás são as mesmas nossas. Quando nós procuramos de todas as maneiras não ferir o amor próprio de ninguém, quando nós respeitamos aqueles que não pensam como nós, e aí nós vamos agradecer a Deus que está sempre nos propiciando novas chances de ser seus instrumentos para ajudar o nosso semelhante. O único bem real, verdadeiro, íntegro, é o bem que se pratica espontaneamente, sem calcular, sem nem mesmo, às vezes, perceber que estamos fazendo o bem. Esse fica registrado na consciência. Esse bem nos dá paz, nos dá a sensação maravilhosa de dever cumprido. E aí, eu repito, nós vamos agradecer a Deus por nos permitir sermos instrumentos, seus instrumentos, para fazer esse bem. Que cada um de nós possa fazer o bem pelo prazer de fazer, sabendo que o nosso Pai, que tudo vê, então mesmo quando nós fizermos o bem sem alarde, Ele vai ver, Ele vai nos recompensar sempre, quando nós menos o esperarmos. Que assim seja. Vamos novamente fechando os nossos olhos materiais, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a toda a espiritualidade amiga que se faz presente pela oportunidade do aprendizado desta noite, e com o coração cheio de amor, cheio de gratidão, vamos vibrar pelo planeta Terra, por todos os países, por todos os povos, pelos doentes, pelos aflitos, pelos necessitados, pela infância abandonada, pelos idosos desamparados, pelos moradores de rua, pelos viciados. Vamos vibrar por todos os lares,
e, em especial, pelo nosso lar e por todos os nossos entes queridos que lá deixamos. Vamos pedir permissão ao Pai para vibrarmos por nós mesmos, para que seja feita em nós sempre a sua vontade. E vamos deixar aqui nesse salão uma intensa vibração de amor e de luz, para que a espiritualidade faça uso dela aonde ela for mais necessária. E pedimos também ao Pai permissão para encerrarmos esta parte dos trabalhos desta noite dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.